Vamos começar a falar aqui sobre o noticiário do dia. E vamos começar com a Globo, Felipão, porque a Globo quer um grande campeonato agora, renovar com uma grande competição depois de ter tido bons resultados. Ela que abandonou esse campeonato há algum tempo atrás, agora quer renovar. Vamos entender essa história indo lá no F5, matéria do nosso querido amigo, torcedor do Confiança e palmeirense, Gabriel Wagner. A Globo e a Band mostraram interesse em renovar para 2026 com o Campeonato Carioca, o estadual do Rio de Janeiro. O vínculo que as empresas tinham para a exibição do torneio se encerrou na edição do ano passado. A coluna apurou que as negociações seguirão sob responsabilidade da Abrax, a empresa que negocia placas de publicidade de diversos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, tem os direitos de transmissão de diversos eventos. A Abrax manterá o modelo de negociação vendendo jogos a depender do número de interessados. Em 24 e 25, por exemplo, ele foi negociado com o canal Gold para a exibição de jogos no YouTube. Em 2025, Globo e Band dividiram a transmissão do Carioca. Na primeira fase, as emissoras não fizeram as mesmas partidas, o que ajudou na audiência de ambas. Na TV aberta, a Globo mostrou partidas na tarde de sábado para o Rio de Janeiro. O mesmo ocorreu em alguns estados com forte torcida de times cariocas, especialmente no Norte e Nordeste. A Band fez jogos para todo o país, inclusive São Paulo, que garantiu a penetração em um mercado que jamais havia explorado. Partidas que envolveram o Flamengo e as finais chegaram a picos de 5 pontos, um dos maiores da emissora esse ano em São Paulo, hein? Números bastante importantes. O Campeonato Carioca voltou à Globo no início do ano, com o desejo da empresa de sumir o número de assinantes do Premier. O serviço costuma ter um período de baixa devido às férias do Campeonato Brasileiro. Para 2026, o Carioca promete apenas 10 datas, início em 21 de janeiro e final em jogo único. A ideia é otimizar o calendário do futebol. Aliás, importante falar sobre isso, né, Felipe? Tá completamente indefinido ano que vem como serão os campeonatos estaduais, principalmente o Campeonato Paulista, que foi vendido por um longo período, É 2029, né? até 2027 ou 29, hein? Agora 29. acho que 29. 29 eu sei que é o Brasileirão, mas Deixa eu ver. enfim, depois você confirma aí. Mas a questão é que o Samir Chaud já impôs que uma queda de datas dos estaduais ano que vem, de 16 datas para 2029. 11. É É 29, né? 29. Isso. Então, quero saber muito como vai acontecer com o Campeonato Paulista, mas a notícia agora é Campeonato Carioca. E a Band que rompeu lá atrás, depois, vamos lembrar, né? Vamos recontar essa história antes de passar pro Felipe. A Importante. Globo tinha os direitos do Campeonato Carioca, assinado por alguns anos. E aí, o Flamengo, então, forçou via governo, na época do Jair Bolsonaro, houve uma reunião entre o então presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, que acabou saindo ali, efetuando a MP, que ficou conhecida como MP do Flamengo, a MP do mandante, que era, na época ainda, antes de virar lei, era apenas uma medida provisória que dava ao mandante dos jogos o direito de arena. Ele não precisava mais da anuência do visitante para poder transmitir as partidas. Com isso, o Flamengo exibiu alguns jogos baseado nessa medida provisória para o seu YouTube e aí a Globo entendeu que houve o Flamengo, que não tinha contrato com a Globo para esse campeonato, é importante dizer, mas a Globo entendeu que houve uma quebra de exclusividade, porque foi transmitido o jogo do Flamengo contra um time que já tinha assinado com a Globo. E mesmo com a MP estando em vigência, a Globo entendia que o campeonato foi assinado numa lei anterior, então que não podia agir retroativamente. A Globo com isso então resolveu romper o Campeonato Carioca, que ficou bastante tempo passando por dificuldades, inclusive financeiras, sem premiação para os times que jogavam. O Flamengo acabou prejudicando todos os outros grandes do Rio de Janeiro e tudo mais. E aí, assim, depois disso houve a negociação do Campeonato Paulista. A Globo também deixa o Campeonato Paulista, que passa a ser negociado pela Live Mode, a dona dos canais da Cazé TV, por exemplo.
E aí, dona do esporte interativo. Antiga dona do esporte interativo. E ele começa a negociar, negocia com o Record, negocia com a própria Cazé, na época com um dos Desimpedidos, né? Que foi o primeiro canal de YouTube a transmitir os jogos do Campeonato Paulista, mas era via YouTube, negociou com o YouTube, negociou com a HBO Max, que virou Max e parece que agora vai voltar a chamar HBO Max. Estava lendo sobre isso esses dias. Ô, louco. Parece que deu errado a estratégia de abandonar a marca HBO e os caras agora estão lá, pelo menos nos Estados Unidos, vai voltar a chamar HBO Max. Dito isso, foi negociado com streaming, internet e TV aberta, além do pay-per-view. O Campeonato Paulista foi um sucesso de vendas, rendeu a cada time do estado, dos grandes, né, 40 milhões de reais só para participação. Esse ano rendeu 45 milhões e o Campeonato Carioca foi ficando para trás, até que a Globo resolveu voltar a investir e agora quer renovar, né, Felipe? No fim do dia não foi um bom negócio para a Globo, eu acho que abandonar o Campeonato Paulista, né? E aí o Campeonato Carioca é uma maneira deles também entenderem que é importante para ela ter esses jogos no primeiro semestre do futebol brasileiro, né? Com certeza, cara. Ainda mais dado o sucesso dos times cariocas recentes. Aí, o futebol carioca ele tá mais em alta do que o futebol paulista, cara. É verdade. Se você for olhar, o futebol carioca nos últimos anos tá melhor do que o futebol paulista. Se você for olhar, eu lembro ano passado a gente fez no antigo Quatro Grandes, a gente fez a seleção do Quatro Grandes, né? Dos times daqui de São Paulo. E comparou com a seleção do Rio de Janeiro. Assim, cara, o futebol paulista toma um pau, cara. Um pau, assim. Um pau monumental do futebol carioca. Basta ver os 3 times cariocas lá no Mundial e apenas o Palmeiras representando o futebol de São Paulo. E outro, ano que vem, teremos um formato diferente do Campeonato Carioca, né? Com apenas 10 datas, com 2 grupos de 6, jogo único na final, semifinal Todo jogo valendo, né? Todo jogo valendo, um formato mais simples. Afinal de contas, o Carioca, ele tinha na minha opinião, ele tinha o melhor formato de campeonato do Brasil, assim, campeonato estadual, né? Eu lembro de ver finais de Taça Guanabara dos caras chorando na arquibancada, comemorando pra caralho, assim. Finais épicas de Flamengo e Botafogo aí, chororô, etc. E simplesmente do nada acabaram com esse formato, transformaram o Campeonato Carioca num formato bizarro que era muito difícil de entender. E agora parece que estão revitalizando. A Globo voltou a transmitir, a Band também. Então, acho que esse é o caminho, cara. O campeonato estadual ele tem que ser o formato mais simples possível, o mais atrativo possível também para o mercado publicitário, para ele não morrer. Afinal de contas, é o mercado publicitário que sustenta a existência dos campeonatos. E acho que é isso. Tem que ser menos datas, os grandes têm que jogar menos e os pequenos jogar mais. Acho que tem que ter um pensamento assim. A gente tem que partir daí. O Campeonato Paulista também acho que precisa de uma reformulação. Eu ainda acredito que 12 datas, velho, pra você jogar uma primeira fase ali, eu acho que é muita perda de tempo, cara. Poderia ser um formato mais dinâmico, 2 grupos, com 6 times. Enfim, acho que a Federação Paulista tem que começar a olhar pra isso também, cara, porque a tendência depois, ainda mais depois desse Super Mundial aí, depois dos últimos campeonatos brasileiros, Copas do Brasil, Libertadores, cara, tem muita coisa mais importante que os times grandes vão querer jogar do que jogar o campeonato estadual. E aqui não tô sendo arrogante nem nada. Acabei de falar, precisa criar mais datas para os times pequenos jogarem e sobreviverem ao calendário. Mas o campeonato estadual não pode ter, por exemplo, 12 datas para você jogar uma primeira fase e classificar para uma quartas de final que você joga um jogo único, assim. Claro. Tem que ter um formato mais inteligente, não é possível, cara. Não é possível. E rentável também. Imagino que não seja uma tarefa fácil, mas enfim, o Rio de Janeiro tá provando que consegue, né? Sem dúvida. Vamos ver o que a Federação Paulista vai fazer. Mas fato é que a Globo volta a se interessar pelos estaduais. Vamos esperar aqui. Eu estou bastante ansioso para ver o que será feito em termos de regulamento desses principais campeonatos estaduais do Brasil. A maior audiência do ano foi de um jogo de estadual, não foi? Foi Palmeiras e Corinthians na final, né? Na Record. Na Record? É. Na Record. Mas eu acho que agora o último jogo da seleção passou.
Tô na dúvida, mas eu acho que o último jogo da seleção passou. O segundo, na Arena Corinthians agora, Pode ser. a vitória, eu acho que passou na audiência. Eu sei que tinha... Que o primeiro jogo lá, a estreia do Ancelotti, chegou bem perto, mas não chegou a passar, mas o segundo eu acho que passou. Me lembro de alguma coisa nesse sentido. Mas ainda assim, né? Passou na Globo, né?